Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia. Meu nome é Wesley Carvalho e esse é mais um vídeo aqui pro canal. Tirar esse óculos que tá dando reflexo. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos fazer uma leitura do nosso PET 3 e nosso PET 4 de Física, tá bom? Segundo ano do ensino médio. Se caso, durante a leitura que eu vou estar fazendo, os comentários que for interessante para o nosso vídeo, vocês tiverem algum tipo de pergunta, tá? Qualquer uma que seja, deixa aqui nos comentários que nós vamos tentar procurar sanar as dúvidas, tá bom? Hoje, o que nós vamos estar fazendo? Apenas uma leitura, tá bom? Do conteúdo de Física do segundo ano do ensino médio do nosso PET 6. E assim como eu disse, dúvidas, deixa aí nos comentários que nós vamos estar tentando sanar aqui. Então vamos lá. O plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, né, regular diurno, o volume 6, Física. Vai iniciar aqui então na página 64. Nós já fizemos uma leitura, então peço a vocês que vão lá e olhem essa leitura que fizemos da semana 1 e 2, onde nós falamos de termômetro. Então, nós fizemos aí, falamos sobre a escala em Celsius, Kelvin e Fahrenheit. E nós ensinamos, tá? No exercício também que nós fizemos, nós falamos aí como que faz a conversão de um para o outro. Então, agora nós vamos ver sobre dilatação térmica dos sólidos. Então, vai iniciar na página 70. Vamos lá, então, nessa página. Aqui, ó, Física, semana 1 e 2, nós já falamos, né? Nós já fizemos essa leitura. E agora é a semana 3 e 4. Nós já corrigimos os exercícios também. Então, aqui, semana 3 e 4, eixo temático 4, luz, som e calor, tema 11, calor. Objetivo do conhecimento, dilatação. As habilidades, compreender o fenômeno de dilatação e as suas explicações. Quais são os conteúdos relacionados? É compreender que a dilatação de um corpo está associada ao aumento da distância média entre as partículas devido ao aumento da vibração das partículas que o compõem. Então, nós podemos ver isso. Quanto mais agitado, maior o calor, tá? E maior também a dilatação. Compreender o conceito do coeficiente de dilatação, então vamos entender aí o quanto dilata. Compreender que a dilatação de um corpo depende de sua dimensão inicial, da variação de temperatura e do material. Essa aula ela pode ser trabalhada juntamente com química e matemática. Então vamos lá, algumas orientações pedagógicas que é muito importante que vocês tenham isso em mente antes de estar realizando as atividades. Então temos lá que dilatação térmica dos sólidos. O aumento da temperatura de um corpo pode aumentar suas dimensões, assim como o resfriamento pode diminuir suas dimensões. Essa alteração nas dimensões dos objetos causado pela variação da temperatura é chamada de dilatação térmica. Então, aqui nós já temos o conceito de dilatação térmica. A dilatação térmica é o quanto o corpo ele vai expandir ou então vai encolher, tá? Devido a quê? Devido à temperatura que ele estiver, que ele se encontra. A estrutura interna de um sólido, ela é constituída por átomos que vibram constantemente e um aumento dessa temperatura faz com que os átomos oscilem mais rapidamente, se afastando cada vez mais uns dos outros. Nós temos, então, aqui que nós já sabemos que todo o corpo, toda a matéria, ela é formada por átomos. E esses átomos, eles estão em constante movimentação. Materiais sólidos com estruturas atômicas ordenada, denominada estrutura cristalina, possuem maior facilidade em conduzir calor através do aumento das vibrações da rede. A dilatação térmica dos sólidos é dividida em 3 partes de acordo com a dimensão do corpo. Então, nós temos 3 partes e nós vamos estudar cada uma separadas. Nós temos dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumérica. Os corpos, tanto no estado sólido quanto nos estados líquido ou gasoso, se dilatam. Em corpos no estado sólido, a dilatação ela pode ser pouco perceptível, mas podem interferir de maneira significativa em projetos de construção de estrutura como pontes, linhas de trem, que foi o exemplo que eu dei,
telhados e etc. Na construção civil, as juntas de expansões são recursos utilizados para permitir a dilatação de viadutos, prédios e rodovias de concreto, assim como fendas e espaçamentos. Isso é o quê? Um tipo de dilatação. Vamos aprofundar agora na dilatação linear. A dilatação térmica, ela ocorre em 3 dimensões do corpo: comprimento, largura e altura, tá? No entanto, o formato do corpo ele pode favorecer a dilatação em apenas uma ou duas dessas dimensões. Por exemplo, na dilatação dos trilhos em uma linha de trem, que foi o exemplo que eu tinha dado, em que as dimensões largura e altura dos trilhos são muito menores comparado ao comprimento destes. As dilatações volumétricas e superficial, elas podem ser desprezadas. Desse modo, a dilatação mais importante é a que ocorre no comprimento dos trilhos, que é chamado dilatação linear. Essa dilatação ela depende também da variação da temperatura, o qual o material é submetido e pode ser representado pela expressão. Então, vamos lá. Essa expressão aqui, depois de formatado, depois de bonitinho, eu vou colocar para vocês aqui. ΔL é igual a LO, ou L inicial, L0, nós falamos, vezes alfa vezes ΔT. Então, vamos lá, o que significa cada uma dessas letrinhas aqui. O ΔL é a dilatação linear. Ela pode ser dada em metros ou em centímetros. O L0, né, que é o L inicial, é o comprimento inicial do corpo. Ele também é dado em metro ou centímetro. Esse alfa é o coeficiente de dilatação inicial. Ele é dado em graus Celsius elevado a menos 1. Bom? E o ΔT, o que ele é? Ele é a variação de temperatura. Então, ele é a variação final menos a inicial, ok? ΔT é igual a T menos T0. Variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, dado em graus Celsius. Então, pessoal, muito importante quando vocês forem fazer as atividades, o seguinte: se a dilatação linear ela te dá em metros e o L0, né, que é o comprimento inicial do corpo, ele te dá em centímetro, você tem que passar tudo para a mesma unidade de medida, ou tudo para centímetro, ou tudo para metro, tá? Aí do jeito que você achar melhor para a resolução. Se caso ele te deu, não sei se o exercício vai dar isso, mas nós já aprendemos a passar de graus Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, de Kelvin para Fahrenheit. Se caso ele te der a temperatura inicial em Celsius e te der a temperatura final em Kelvin, você vai ter que converter tudo para a mesma unidade de medida, tá? Tudo para a mesma temperatura, tudo para Celsius, para você poder entender. Coeficiente de dilatação linear. Substâncias diferentes dilatam-se de maneiras diferentes. As forças que ligam os átomos e moléculas variam de substância para substância, fazendo com que o material possa sofrer maior dilatação que outro. Essa propriedade de dilatação, característica do material, é denominada pelo coeficiente de dilatação linear. Por exemplo, o coeficiente de dilatação linear do zinco é 64 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Sendo assim, o zinco possui maior dilatação que o ferro, mesmo quando submetidos à mesma variação de temperatura. Beleza, pessoal? Isso aqui foi apenas uma leitura. Então, essa leitura eu espero que depois você faça sozinho em casa, tá? Ou um grupo de amigos, tá? Um grupo pequeno, lembrando que nós ainda estamos nessa pandemia. É importante que você leia, você grife o que for importante, aquilo que você acha importante, você grifa, tá bom? Porque é importante que você tenha em mente aí, pelo menos, as fórmulas, tá bom? Pelo menos aí saber o que é um coeficiente de dilatação. Para quê? Para que vocês, quando forem resolver as atividades, vocês não entrem e fiquem perdidos. Um outro conselho que eu dou para vocês é que vocês, antes de fazer as atividades, depois de ter assistido essa leitura do nosso canal, vocês façam o seguinte: vão no page de vocês, lá tem escrito assim, ó, para saber mais, e tem lá um link de acesso que vocês podem entrar no YouTube e assistir um vídeo
tá bom? E nesse vídeo ele vai aprofundar um pouco mais o conhecimento, vocês vão ter um pouco mais de raciocínio para estar resolvendo, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês, vou ficando por aqui, por hoje é só.